Olha, gente, vamos fazer o seguinte, hoje o nosso papo reto é muito importante, a gente precisa falar sobre isso, precisamos conversar sobre isso. A gente vai tratar de um assunto que, de repente, por causa dessa pandemia, ou também por causa, às vezes, de discussões políticas, nós acabamos entrando numa esfera de negacionismo. É importante. O negócio de hoje é nem falar do negacionismo, mas dos riscos do negacionismo faz nesta pandemia e na vida da gente. A gente vai ver um VT e depois a gente vai conversar com quem entende. Vamos lá. O Brasil tem mais de 200 mil mortes causadas pelo coronavírus e médicos afirmam que os altos números são resultados do negacionismo. Não é de hoje que existe esse pensamento. Algumas pessoas negam os fatos como uma certa forma de escapar da realidade. Com a questão da pandemia do coronavírus, o negacionismo parece ter sido elevado a outro patamar. Algo muito perigoso, porque afinal estamos lidando com uma doença misteriosa, ainda bastante desconhecida e que já se provou ser extremamente grave e muito letal. Segundo especialistas, ao menos metade das mortes por Covid-19 no país poderiam ter sido evitadas com medidas efetivas de combate à pandemia. Mas agora, o próximo passo é a vacina, e as coisas também não serão fáceis, pois a cada dia, mais e mais pessoas que seguem o negacionismo afirmam que não irão tomar a vacina. Estudos já comprovaram a eficácia da vacinação. Essa negação seria falta de conhecimento, política ou medo? Entenda um pouco mais sobre essa linha de pensamento. Está começando o Papo Reto. Agora o assunto é sério e a gente precisa conversar com você e precisa você, porque a gente fala sobre influenciadores, mas cada pessoa que tem um Facebook, um Instagram é um influenciador. Cada pai de família, mãe de família é um influenciador. E a gente precisa conhecer para que a gente não influencie mal. Eu estou recebendo aqui na Rede Vida de televisão o Schwarza. Schwarza é divulgador científico, escritor YouTube, gente inteligente. Ele, olha aqui, ó, divulgador científico, criador do canal do YouTube Schwarza, que é um sucesso o canal, um sucesso. Tem mais de 1 milhão de seguidores. Schwarza estudou astronomia, astrofísica, além de ter estudado, ele dá curso para professores no Instituto de Astronomia, Geofísica, Ciência Atmosférica da Universidade de São Paulo, associado pela Sociedade Astronômica Brasileira, viaja o Brasil inteiro com o intuito de descomplicar a astronomia, mas está aqui hoje para descomplicar essa história de negacionismo. Obrigado, Schwarza, muito obrigado porque você está aqui com a gente. Obrigado por dispor do seu tempo e estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde aí, Padre Juarez. Eu que agradeço aí o convite. É sempre importante que os meios de comunicação procurem pessoas, né, para tentar tirar aí um pouco do medo que as pessoas têm de certas coisas que, na verdade, fazem bem para ela, né, como a vacina, a ciência, etc. A gente está falando sobre a vacina e a gente resvala no assunto do negacionismo. Eu quero te perguntar, você como cientista, pesquisador, como é que nós que estamos diante de tanta evidências científicas, temos um desenvolvimento científico fenomenal, principalmente a partir do século XX, como é que nós ainda temos pessoas que negam a ciência, preferindo acreditar, de repente, em histórias fantásticas? Há alguma coisa que poderia nos explicar, algum fenômeno que faz com que exista pessoas dessa forma? Bom, como o Carl Sagan, que é o divulgador científico que me inspira, já dizia lá na década de 60, a humanidade ela depende muito de ciência, mas ela sabe pouco sobre ciência, ela não entende como a ciência funciona. E por conta desse distanciamento, né, ela acaba não entendendo quais são os meios que a ciência usa para chegar nos seus fins. E esse distanciamento faz elas acabarem pegando por alguns atalhos. Por quê? A ciência, às vezes, traz respostas que não são respostas que ela almeja, né? São respostas, às vezes, meio duras ou que trazem um certo sofrimento porque, enfim, uma vacina tem efeitos colaterais, etc, etc. Então,
Aí o que a pessoa faz? Ela acaba buscando por um atalho, algum caminho que seja mais confortável ou então alinhado com as coisas que ela acredita. Então, por isso que eu acho que o negacionismo acaba sendo muito sedutor para algumas pessoas, porque às vezes ele não obedece o método científico, né? E ele oferece para a pessoa um atalho para chegar num fim que soa mais confortável para ela. Então, a teoria da conspiração, o negacionismo e todas essas coisas, elas estão dentro do que eu acredito que seja uma demanda por atalhos confortáveis para as pessoas, né? Então, por exemplo, você falar de uma pandemia, a pandemia ela vai mudar a vida das pessoas, né? A gente costuma dizer que a pandemia ela acabou com o nosso normal, o normal que a gente vivia na pré-pandemia, e agora a gente vive um outro tipo de sistema, onde aquela coisa de sair, encontrar as pessoas e tudo, não existe mais, por conta que a gente tem que aplicar o distanciamento social. Você falar isso para uma pessoa é difícil de aceitar, porque é uma realidade dura. Então, ela acaba preferindo ouvir alguém que tem uma alternativa a isso, né? Uma solução alternativa, um remédio que, de repente, resolveria todos os problemas e ela poderia sair na rua de novo e ver os amigos dela. Só que, às vezes, a pessoa que está oferecendo o remédio, ela não obedece o método científico e aquele remédio não tem comprovação científica e a pessoa acaba se prejudicando, né? Os efeitos colaterais daquele remédio acabam prejudicando a pessoa mais até do que o Covid. Olha, você está falando uma coisa interessante, porque as pessoas gostam de acreditar em milagres, coisas miraculosas, as pessoas gostam desses atalhos, na verdade, né? Atalhos. E mesmo na religião. Na religião, as pessoas têm muita predisposição a querer mais o milagre do que querer, de repente, viver conforme aquilo que a religião quer. Mas é interessante isso porque a humanidade sempre gostou dos vendedores de fantasias, né? A gente sabe, na Idade Média existiam muitos carroceiros que chegavam com os elixires, né? Que transformava tudo, né? Esse elixir serve para isso, né? Tem até uma ópera do Donizetti, que é o Elixir do Amor, que também fala sobre isso. Parece que as pessoas ainda elas querem acreditar num elixir miraculoso. É isso que elas querem? Porque é mais confortável, é isso? Sim, acredito que esse é um dos motivos, porque, como eu disse, existe um certo distanciamento que os cientistas têm das pessoas. Acho que, de repente, atualmente a academia está tentando se reaproximar das pessoas. Mas esse distanciamento a longo prazo fez com que as pessoas não entendessem como a ciência funciona, não entendessem o que é o método científico. Então, quando você fala para a pessoa que, você vai ter que vacinar, você não pode sair de casa, tem que andar de máscara, a pessoa começa a pensar, poxa, você está tentando me controlar, você está tentando tirar minha liberdade. Aí aparece alguém e fala, mas com esse comprimido aqui você vai conseguir viver sua vida normalmente sem máscara, sem ter que deixar de ver seus amigos. Então isso é um atalho, um elixir, como você mesmo falou, e acaba seduzindo as pessoas. Então a pessoa acaba comprando essa ideia e ela acaba sendo enganada. Por exemplo, tem esse lance todo, essa discussão toda envolvendo cloroquina. A cloroquina foi um remédio que, no início da pandemia, foi vendido como um remédio que poderia amenizar os sintomas. E o que aconteceu? A ciência propôs a cloroquina mesmo. Só que o que a ciência fez? Antes de propor para a população, ela submeteu a cloroquina a vários testes, bem rigorosos, para saber se ela realmente era efetiva ou não para curar o Covid. E o que aconteceu é que, depois de que eles experimentaram o medicamento em milhares de pessoas, o resultado mostrou que ele não era eficaz e, na verdade, até algumas pessoas que submeteram a esses testes tiveram problemas sérios de saúde, porque o cloroquina ele pode afetar o seu coração, pode afetar a sua visão, e algumas pessoas infartaram durante esse processo de testagem do medicamento. Então, ele foi descartado para o Covid. Só que algumas pessoas não aceitaram. Aí vem o negacionismo. Eles negaram o resultado científico, negaram a ciência e continuaram acreditando nesse comprimido. E, na verdade, ele não tem realmente eficácia. Entendeu? Aí eles começam a falar que mas a ciência quer controlar as pessoas, a ciência ela é manipulada pelos líderes mundiais. Isso não faz sentido. Porque quando você diz uma coisa dessa, tem que provar. E a ciência envolve vários cientistas. Existe toda uma academia, todo um grupo de pessoas que trabalham nisso. E seria difícil manipular essas pessoas para um fim específico. Então, esse negacionismo é exatamente... Resumindo, é você querer fugir de uma realidade muito dura com um atalho que, de repente, pode trazer a normalidade de volta. Ô, Schwarza, você está sendo muito bonzinho, porque eu acho que negacionismo é burrice, mas você está dando... eu estou tentando pisar no freio. Você fala, é porque a pessoa quer ser menos confortável. Mas eu tenho mais pergunta para fazer para você. Eu vou só falar ali, já volto, porque eu tenho mais coisas para a gente conversar aqui. Está sendo muito bom aí, Schwarza. É um dos
maiores youtubers que nós temos. Schwartz tem um canal de ciência para descomplicar. Quem quer pode seguir aí o canal dele no YouTube, depois eu vou dar um Instagram, pode se inscrever porque você vai ter ciência descomplicada. Schwartz, esse nome, Schwartz em alemão é preto, né? É preto. É preto, isso que eu tô... interessante. Schwartz, me fala aqui, Schwartz. Você já trouxe pra gente de uma maneira muito clara sobre o negacionismo, mas quais os perigos desse negacionismo, principalmente em relação a essa pandemia? O perigo porque não fica só na brincadeira, não fica só num post de brincadeira. Há um perigo real disso tudo, né? Uhum. Bom, vou citar como exemplo aqui o que está acontecendo com o sarampo. Sei. O sarampo foi uma doença trazida da América Latina pelos portugueses na época do descobrimento, e ela, juntamente com difteria e outras doenças, dizimaram 90% dos nativos que existiam na América Latina, né? E essa doença, o sarampo, só foi controlado na década de 60 com a criação da vacina. Então, a vacina foi implantada nessa época e as pessoas faziam fila para tomar vacina, porque elas tinham parentes, conhecidos delas, que morreram em decorrência do sarampo. Só que isso faz muito tempo, né? A gente erradicou o sarampo já há muitos anos. E quando tem esse distanciamento histórico de coisas como essa, desse evento e da vacina em relação ao sarampo, as pessoas começam a esquecer da importância, né, da vacinação e da ciência por trás da criação da vacina, de todo o protocolo de segurança que é utilizado para criar uma vacina. As pessoas esquecem disso e começam a duvidar, porque elas já não têm mais aquele link na própria vida delas ou de pessoas que ela conhece. Aí, o que aconteceu? No primeiro trimestre de 2019, houve um surto de sarampo na Europa. Acho que principalmente na Itália, na Espanha e em alguns outros países ali, a incidência de sarampo aumentou 300% por conta do movimento negacionista de vacina, do movimento anti-vacina. E o que acontece? Eles negam a ciência. Então, qual é o risco de você ser negacionista da ciência? Você ignora métodos de prevenção, remédios e outras formas de você prevenir uma doença, porque você não confia mais na ciência. A partir do momento que você não confia na ciência, você não quer mais usar os métodos de prevenção, remédios e outras coisas que estão disponíveis, e começa a buscar por coisas que não são eficazes de verdade, que são, como eu disse no começo aqui, atalhos. Então, o maior risco do negacionismo é você trazer doenças que já haviam sido erradicadas de volta e piorar uma situação de uma pandemia como é que está acontecendo hoje. Se a gente tivesse conduzido melhor a maneira de informar as pessoas pela forma de se prevenir, por exemplo, eu sei que muitas pessoas não podem ficar em casa. Sim. Para se prevenir do Covid, porque as pessoas têm que trabalhar, enfim, não é todo mundo que pode ficar em casa, mas deveria ter tido algum tipo de orientação para usar máscara, para evitar contatos com outras pessoas de maneira que não sejam necessárias, e tinha que ter uma orientação, e não houve, de certa forma, houve até piada. E o que acontece? Hoje, no Brasil, a gente chega a quase 200 mil mortos, e a gente banaliza isso, as pessoas parecem que não se importam. A gente banalizou a situação de pandemia. Então, o grande risco do negacionismo é você não se importar mais com a vida do próximo. Você lembrou muito bem. Hoje à noite o Brasil vai chegar à trágica marca de 200 mil mortos. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. É triste a gente ter que falar nisso e triste a gente ter que dizer... Olha, Schwartz, você acha que o negacionismo hoje é o maior problema para esse combate dessa pandemia do Covid-19? Você acha que hoje o negacionismo... Quando eu falo negacionismo, eu também estou falando da questão dos fake news, desses posts irresponsáveis que a gente vê. Você acha que é um dos grandes problemas que a gente tem? Com certeza, que nem você estava falando agora de um smartphone, bem interessante o que você está falando do smartphone, e ele é um ótimo exemplo. As pessoas usam o smartphone do dia a dia delas. Isso. Por exemplo, no meu canal muita gente vai lá e escreve: não acredito na ciência, você só está colaborando aí com a narrativa de que está nos controlando, essas histórias malucas que eles falam, né? E a pessoa faz isso de um iPhone, faz isso de um outro celular qualquer, sabe? E ela não entende que ela está fazendo isso por meio da ciência. Então, o negacionismo, que nem você falou, fake news. As fake news, o que elas são? Elas são informações sem embasamento sobre um determinado assunto e que não possuem fontes confiáveis para você poder conferir. Então, eu posso, na internet, falar qualquer coisa. Eu posso falar que alho misturado com limão é bom para Covid.
Se aquilo lá tiver muitas curtidas, ela vai ser tida como uma verdade. Se está todo mundo curtindo isso aqui, eu vou curtir também e vou seguir esse método. Mas é uma coisa que eu inventei, porque como é uma fake news, uma qualquer coisa na internet, e eu não coloquei as fontes, não tem importância hoje em dia, porque hoje em dia a verdade é subjetiva. Se alguma coisa postada na internet tem muitos likes, muito compartilhamento, ela se torna verdade para a maioria das pessoas. Então, é um problema muito sério o lance das fake news. Por isso que eu sempre recomendo no meu canal. Você quer procurar informações sobre Covid, sobre como se prevenir, procure meios de comunicação que tenham comprometimento com as fontes, né? Mostra as pesquisas que foram feitas, o link dos artigos científicos que ela se baseou para falar aquela informação, que traz especialistas sobre o assunto. Tome cuidado com pessoas que usam de opinião para falar uma coisa e não usam a ciência. A opinião não refuta a ciência. Isso entendeu? É importante. Então, acho que... Pode falar. Não, diga isso. É importante você dizer, porque de repente a gente tem um monte de gente que acha, um monte de gente que lê um livro só. Sempre eu tenho medo da pessoa de um livro só, tenho pavor de pessoa que tem um livro, que lê um livro só e sai dizendo que está... Isso é um perigo danado, mas é muito bom você falar sobre isso. Falar sobre isso é que ciência não é opinião, é importante. Sim. E sempre que você for ver alguma coisa na internet, alguma notícia, procure saber de onde que ela saiu, procure ver outros veículos que comentaram sobre aquela informação, cruze as informações e tente chegar na sua conclusão, entendeu? Porque tá difícil. Hoje em dia, existem duas narrativas no país, uma que diz que a Covid é inofensiva e outra que diz que a Covid é perigosa. Uma não tem fontes e embasamento para poder se sustentar, a outra tem. A ciência mostra os artigos são públicos. Ela não tem essa coisa de, a ciência esconde as coisas, ela não esconde. Esse estudo que eu falei do cloroquina está público. Você pode ir lá no site lá da universidade que fez os estudos e vai estar lá público para você ler e conferir com seus próprios olhos. Agora, quem fala que ela é eficaz não tem esses estudos para comprovar. Entendeu? Então, tá aí a diferença. Procure sempre se informar bem com as fontes certas. Schwartz, fiquei muito encantado mesmo com você aqui. Muito obrigado. Obrigado. Olha, eu quero que as pessoas sigam você, aliás, se inscrevam no seu canal. É canal do Schwartz. Canal Schwartz, tá aí, né? O canal do Schwartz, né? Também você pode seguir aí no Instagram, @Schwartz79, @Schwartz79. Ou no Twitter também, @Schwartz79. Pode seguir aí no Twitter também. Agora, deixa eu te perguntar, você é fã, então, do Carl Sagan? Sim, eu faço divulgação científica em parte por conta dele. Porque tanto ele quanto o Bickman, do Mundo de Bickman, que passaram na TV Cultura, me inspiraram. Mas eu também sou fã do Carl Sagan, mas eu assistia Cosmo. Você não tem idade para lembrar de Cosmo, lembra? Você assistia ou não? Tem 40. Eu assisti assim. Tem? Então. Cosmo, grande Carl Sagan, é verdade. Muito obrigado, viu? Mas muito obrigado mesmo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Esclarecedora. E parabéns pela abertura para esse tipo de assunto aqui. Você vai voltar aqui para falar com a gente aqui, tá bom? Tá bem? Obrigado, viu? Pode chamar. Gente, nós falamos de um assunto muito sério e o Schwartz acabou de lembrar a gente hoje que a gente vai chegar a 200 mil mortos. Eu queria falar sobre essa questão de fake news e queria falar sobre essa questão de post. Eu falei no começo que cada pessoa que tem um celular, ela é um influenciador. O que você compartilha é muito sério. Então, eu quero te pedir uma coisa, por favor, não compartilhe notícias mentirosas sobre vacina. Pessoas que fazem post, que trabalham até muito bem com arte, fazem post para você multiplicar contra a vacina. E quem faz isso é um babaca. Quem faz isso é babaca. Quando você compartilha uma fake news, ou sobre vacina, ou sobre a proteção por causa da máscara, ou por causa do álcool gel, ou da aglomeração. Se você compartilha um deboche sobre isso, não levando em consideração a verdade, você pode matar uma pessoa. Porque uma pessoa que lê o seu post, ela pode não querer se vacinar. E ela vai morrer. E se a culpa dela morrer foi o seu post, você vai ser cobrado dessa morte. Você é cúmplice dessa morte.
Se um post que você faz dizendo que a aglomeração ela não provoca contaminação, ou se você debocha da máscara, sai tomando um sorvete no shopping para ensinar como não se coloca máscara, e se uma pessoa faz a mesma coisa e é contaminada e morre, você é responsável por essa morte. Babaca, idiota, inútil você é quando faz isso.